Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. David Archuleta, ex-cantor de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que recebeu a fama total, apareceu nos principais palcos americanos, era chamado para tudo que é evento da igreja, e aí de repente todo esse holofote, toda essa fama, ele larga e vai servir uma missão de tempo integral. Pronto, feito documentário sobre ele, ele foi apresentado como exemplo para os jovens, e aí todo esse carinho, todo esse apoio dos líderes, dos membros, da própria igreja, ele pega, amassa e joga numa lata de lixo, fazendo o que ele está fazendo aqui agora, que é ir em programa, falar mal da igreja, da doutrina da igreja e também dos líderes da própria igreja. Vou te interromper por um breve momento, mas eu já volto aqui para o assunto do vídeo. Quando eu disponibilizo um conteúdo aqui para o YouTube, é um tempo que eu tiro de outra atividade e invisto aqui. E eu fico muito feliz com o retorno que tem. Você, quando tem uma pergunta respondida, quando a gente constrói conhecimento juntos, quando algum assunto, você ganha um maior entendimento de determinadas questões, eu tenho tido retornos excelentes e eu sou feliz por tudo isso. Só que para tudo na vida, para toda atividade que a gente dedica, menos tempo sobra para outras, inclusive para o meu trabalho pessoal. Eu trabalho em várias coisas, para algumas empresas, enfim. E quando eu deixo de fazer as atividades, eu literalmente ganho menos dinheiro, tá bom? Então por isso é muito importante que, se você tem a possibilidade, considera investir menos de R$8. Não é nem uma Netflix, é menos de R$8 para você se tornar membro aqui do canal, no botão Seja Membro. Quando você faz isso, você me financia, você faz com que mais um membro da igreja esteja firme e forte aqui na internet, em meio a tanta oposição que a gente encontra na plataforma e em outras redes sociais, tá bom? Então, considera isso, leve em conta tudo isso que eu estou te falando e eu vou ficar muito feliz se você puder se tornar membro aqui do canal e permitir, porque é você que permite com que eu continue a falar as coisas que precisam ser faladas aqui, tá bom? Desde já te agradeço e volta aí ao conteúdo do vídeo. Eu venho aqui nesse vídeo compartilhar contigo porque que eu não considero legítimas as críticas que ele está fazendo. E também deixar a seguinte frase destacada: os inimigos mais potentes da igreja não são aqueles que fazem mais barulho, que chamam mais a atenção ou que são mais raivosos. Os inimigos mais potentes da igreja são aqueles que conseguem tocar o coração das pessoas. E é por isso que é muito importante falar sobre o que o David Archuleta está fazendo aqui agora, porque ele é alguém que tocou o coração de muitos membros da igreja. Ainda hoje eu vejo vários membros da igreja escutando a música dele, que foi boa, que é boa, certo? Enquanto ele a produziu voltada para a igreja, não é um problema a priori isso, só que nesse segundo passo que ele está tomando é perigoso e é por isso que é importante falar, tá bom? Então vamos reagir aqui. It's been a process because, for a while, I grew up very religious, grew up Church of Jesus Christ, Latter-day Saints, AK Mormons, and for them, everything is about marriage, about being able to marry someone and procreate, essentially, because then that's the closest you can become like God, creating life. I did have to take a step away because, after trying to talk to some of the church leaders and explain to them my situation, I realized there's a lot of lack of understanding with LGBT people, because when I talked to them, it seemed like the assumptions were that LGBT people, all that they think about is sex. And it's all about sex, and so people think it's an evil thing. Muito bem, duas coisas na fala dele demonstram o que está se passando na vida do próprio David Archuleta e que pode estar acontecendo com muitas pessoas. Vê, o sofrimento que ele compartilha é genuíno. Eu tenho certeza que ele teve as questões que tem,
que houve um conflito entre aquilo que ele estava desejando e a doutrina da igreja, certo? A respeito da sexualidade dele, das questões que os LGBT apresentam. Então, isso de fato é genuíno. O problema é colocar a sexualidade em um nível que ela não está, que é acima das coisas de Deus. Algo que é consenso, e essa coisa é tão nítida nas escrituras, nas religiões cristãs, é que o relacionamento ele é entre homem e mulher. E a partir disso daí é que vem as outras coisas. Então primeiro vem a palavra de Deus, e aí depois a gente vem com as nossas questões, como que a gente vai lidar com isso? E é claro que faz parte de irmãos confortar uns aos outros, você se preocupar com o questionamento dele, só que fazer tudo isso sem querer pisar em cima da própria palavra de Deus, certo? Então a sexualidade, ela nunca pode estar acima dessas coisas. E é o que o Archuleta faz a todo momento, e o que infelizmente muita gente faz. Que é colocar o seu sofrimento, a sua questão, acima das coisas de Deus. Deus ele se importa com todo o sofrimento humano. Tanto que ele promete em Apocalipse 21:4 que toda a lágrima vai ser enxugada. E a gente aqui na Terra tem que enxugar as lágrimas dos nossos irmãos. Só que no meio desse processo, não pode pegar isso e colocar acima das coisas de Deus, certo? E aí outra coisa que ele vai compartilhar é que os líderes da igreja, quando ele foi explicar as questões LGBTQIA+, quando ele foi pedir compreensão, eles não compreenderam, não entenderam ele e resumiram a questão em sexo e sexualidade, que os LGBT só pensavam nisso. E você vê, isso denota que é mais o David Archuleta que pensa isso e projetou isso nos líderes da igreja do que o contrário. E isso fica mais claro do que nunca pela nova música que ele vai lançar, inclusive na propaganda que foi feita. Ele mesmo se entrega que na vida dele ele passou por mudanças em questões de fé e sexualidade. Então você vê que o negócio está ali latente na vida dele, certo? Que é uma coisa que é muito importante para ele, ele está colocando acima das coisas de Deus. É isso que está acontecendo, certo? Então, isso sempre vai dar errado. Porque uma coisa é o sofrimento humano, ele é genuíno. Outra coisa é algo que foi estabelecido por Deus. E esse estabelecido, ele não é pouco não, certo? É muito estabelecido. Tanto que nem as dissidências católicas, nem tudo os conflitos internos que foram enfrentados pelos católicos, nem a reforma protestante, nem a restauração da igreja primitiva, a restauração da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, fez com que esse conceito, esse mandamento de Deus que o relacionamento deve ser entre homem e mulher, fosse dissolvido. Você vê que se essa fosse uma doutrina única, se fosse a única doutrina das igrejas, era presbiteriano dando abraço no Papa, era Joseph Smith dando abraço em Lutero, era Lutero abraçando todos os padres. Era uma paz total. Porque isso é tão grande, é tão evidente que é desse jeito, por a gente ler as escrituras de Gênesis e Apocalipse, para a gente ver as palavras de Jesus Cristo e dos apóstolos, que é desse jeito. E não adianta tentar torcer a realidade com o seu sofrimento. O nosso sofrimento, as questões que nós temos, que todo ser humano tem, não pode torcer aquilo que é a própria realidade. Certo? Não dá, não adianta fazer isso. E essa é a arma que afasta muita gente da igreja. É pegar pelo coração, é pegar pelo sofrimento, é pegar por uma história que é de um sofrimento genuíno e as pessoas conseguem identificar isso. Só que por conta desse sofrimento que é genuíno, ele também serve como uma isca para te puxar para fora da igreja. Certo? É isso que ele faz. E essa é a verdadeira arma do inimigo. Ele te mostra algo que é genuíno, mas é uma meia-verdade, porque ele vai te arrastar para longe do Evangelho de Jesus Cristo. Toma cuidado com os ídolos. Começa desde já o processo de
rejeitar a todo ídolo que você tem. Assim como no Velho Testamento diversos ídolos eram destruídos, a gente precisa estar fazendo isso na nossa vida a todo momento. Todos nós temos ídolos. A gente bota o nosso coração em muitas coisas. E a gente precisa estar derrubando esses ídolos toda a vez. E é por isso que eu sempre digo, tá? Perdão aí pela brincadeira da criançada aqui do prédio, o momento é deles mesmo ali, né? E é por isso que eu sempre digo, esses cantores da igreja, certo? Que fazem um trabalho muito bom, os influenciadores têm que ser vigiados sempre. Porque quem cativa público, quem cativa a atenção das pessoas, precisa estar sendo vigiado pelos irmãos próprios. Um precisa estar cuidando do outro. Porque é muito fácil você se deixar levar. O brilho do holofote encanta muitas pessoas, certo? Você fica muito propenso a se tornar soberbo, a se tornar ruim com as pessoas, a achar que elas valem menos do que elas valem, certo? Isso daqui é para todos, certo? É para o gay, é para o hétero, é para o LGBT. O valor da alma humana é inestimável aos olhos de Deus. Todo ser humano tem valor celestial. E isso não muda, certo? Só que cada coisa precisa estar na sua dimensão e no seu nível. Eu espero sinceramente que o David Archuleta possa voltar à igreja, que ele possa compreender e se arrepender das coisas que ele está fazendo, certo? Não é correto o jeito que ele está tratando aqueles que sempre o amaram. Ele tem um talento incrível, é um rapaz que tem uma voz que encanta muitas pessoas, certo? Eu particularmente não gosto muito de pop, mas eu sei que muita gente gosta. E é um talento que ele tem, certo? É notório, né? Mas que ele possa voltar à igreja. Eu oro e torço por isso, certo? Jamais vou querer que alguém que tem esse talento, que pode contribuir tanto, esteja longe do nosso povo. Que ele possa vir a nós, a ser cuidado, certo? Só que no momento desse, onde ele está fazendo algo público, não tem como não responder, certo? Senão você passa a ser conivente com aquilo que com o mal que está acontecendo ali. Muito bem, peço que você não esqueça de que aqui abaixo tem o botão de Seja Membro. Por menos de R$8 você incentiva o meu trabalho a continuar aqui na internet em meio a tanta oposição que a gente encontra. Então, se você considera importante eu ter esse espaço aqui e que ele continue firme e forte, que ele não pare, financie o meu canal por esse valor que é extremamente baixo, é mais baixo que uma Netflix, certo? Então, peço que você considere isso, caso você tenha a possibilidade, o botão de Seja Membro aqui embaixo. E desde já, muito obrigado pela tua companhia e tamo junto. Até mais.